Peraí. Apertei coisa errada. Um momentinho. Bom, só lembrando, né? Vocês tinham que a primeira atividade que a gente solicitou, quer dizer, a segunda, né? Era que vocês buscassem notícias sobre o mesmo assunto, mas de fontes diferentes, e fazer a análise de como os veículos estavam falando a respeito dessas notícias, né? Então, a gente chegou a fazer até aqui, né? Paramos no Brian, e ficou faltando as manchetes que a Natália havia enviado. Então, Natália, como que a gente fez semana passada? Eu fazia a leitura aqui, né, da manchete, e vocês faziam essa análise, né? Uma análise comparativa, o que muda de um para o outro, quais seriam as intenções, enfim, né? Porque acredito que quando você também foi separar essas notícias, você também acabou fazendo, tendo esse olhar, né? Então, eu vou fazer a leitura e você pode fazer as suas considerações, ok? Então, a primeira aqui que a Natália separou para a gente é uma notícia do G1, né? Naya Rivera, autópsia confirma a causa da morte como afogamento acidental. E a outra manchete é do NTV Notícias. Eu não conheço, eu nunca vi isso, não conheço. Mas enfim, né? Tem muitas fontes mesmo. Necrópsia revela detalhes da morte de Naya Rivera após afogamento. Sua palavra, Natália. Então, quando eu separei essas, eu vi que a primeira do G1, no próprio começo da manchete, eles já falam que foi afogamento acidental. Ele já fala a causa da morte. Já na segunda, eles falam que revelaram detalhes do afogamento, mas não falam o quê. Ele espera que a gente continue lendo a notícia. Já o G1 foi mais específico. Brian, muda o microfone rapidex, por favor. Só para o cachorro parar de latir. Aí. Acho que ele não ouviu. Desculpa, quem que tá? O cachorrinho de quem que tá latindo? É o Brian. Multa ele, professora, multa ele. Só que eu vou ver se eu consigo fazer. Consegue, você aperta na fotinha Clica. e você multa. Clica em cima. Aí. Aí, parecendo caô. Vocês não ficam zoando, não, hein? Peraí. Isso, tranquilo. É brincadeira, é brincadeira. Eu sei, gente. Também tô brincando com vocês. Já falei isso. Ainda bem que vocês ajudam a gente. Vamos voltar lá. Aqui. Eu acho que as considerações que a Natália fez, acho que são bem tranquilas, né? Que a matéria da Globo faz mesmo, já meio que entrega, né, a informação na manchete, e o segundo veículo tenta ocultar, né, o que foi, né, quais são esses detalhes, e com essa intencionalidade, tá certo, né, de fazer com que o leitor se interesse sobre aquilo e vá clicar na notícia para ler o que foi descoberto, né? Então, tem essa intencionalidade. Tem mais alguma consideração, Natália? Ou os colegas, né? Se vocês conseguem enxergar mais alguma coisa aqui que possa ter sido intencional? Eu acho que Eu não. Nessas não. Mas tinha outra que, sobre o mesmo assunto, sobre a Naya Rivera, que eles falaram sobre o afogamento, mas foi uma coisa bem rasa, por causa que embaixo eles já começaram a falar sobre a série que
que ela estava participando. Uma coisa nada a ver com o assunto, mas eles quiseram atacar isso. Então, tipo, não tem problema o que aconteceu com a moça, mas a Sim, série mas não vou agora, falar né? da série dela. Mas eu acho que eu não Entendi. coloquei. Uhum. Bom, então eu vou passar para a próxima duplinha aqui de notícias. Então, tem aqui uma notícia do Lance, e isso é uma coisa importante, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Lance é uma publicação exclusiva do mundo dos esportes, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? O tipo de mídia que está trazendo. Então, o Lance, eu não lembro se tem, quer dizer, eu não sei se tem ainda a versão impressa, mas ela tinha uma revista e tinha um jornal impresso que era só de esporte. E se tratando de Brasil, né, galera, 99% do que tinha nesse material era de futebol, né? Então, isso é uma informação relevante. E a outra manchete que ela trouxe é do portal Jovem Pan. Então, a do Lance. Ronaldinho completa 4 meses preso no Paraguai, sem novidades no caso. Aí da Jovem Pan. Mais discreto, Ronaldinho Gaúcho completa 4 meses preso no Paraguai. Natália, a palavra é sua. Então, nessa, realmente não tem muita diferença. Mas, tipo, a primeira, ela fala sobre sem novidades no caso. Parece que eles querem que a gente vê a manchete e fica por isso mesmo. A gente já pode sair da notícia e tudo mais, porque eles deram todas as informações ali. Já a segunda, eles falam que o Ronaldinho completa 4 meses, mas é como se fosse pra gente descobrir mais informações embaixo e tudo mais. Tipo, e as duas usam imagens chamativas, que é do Ronaldinho, acho que no tribunal, não sei. Só que é isso. A gente consegue até fazer um comparativo das fotos também, né? Eu acho que o que você falou, realmente, das manchetes não tem tanta diferença, né? E concordo quando você fala que a do Lance ainda é mais direta, né? Quando ela fala que não tem novidade no caso. Então, é bem aquilo mesmo. Se não tem novidade, por que eu vou ler o que está escrito ali, né? Sim. Né? A não ser realmente que a pessoa que tiver se deparar com essa manchete tenha vivido aí os últimos 6 meses dentro de uma caverna sem sinal de internet, tempo, né? Apesar também, né, galera, que tem a questão da relevância das notícias, né? Tipo, se a gente. Vou fazer uma comparação bem assim, bem forçada. Se a gente pegar as notícias dessa semana e aí for pensar que o Ronaldinho também tá preso, essa semana aconteceu tanta coisa que fala, ai, sinto muito que ele tá preso, deixa ele lá, que a gente tem coisas mais sérias acontecendo por aqui, né? Então a relevância da manchete. Só que também tem, eu vou voltar naquilo que eu falei antes, né? A gente carrega esse estigma do país do futebol. Aí a gente vê um cara que foi ídolo internacional, né? Ganhou muita grana jogando bola. Nessa condição agora de estar encarcerado, isso no parece, apesar de, como eu disse, né, da notícia ser assim uma coisa que não vai alterar as nossas vidas, né? Mas essa relação que o brasileiro tem com o futebol faz com que ele busque saber a respeito, né? Então, tem essas duas leituras que a gente pode fazer. Aí, e eu vou abrir, claro que eu começo com a Natália, mas aí eu abro para os colegas também. Olhando as fotos, gente, será que dá para a gente tentar fazer alguma análise também da intencionalidade de usar as fotos que foram escolhidas aqui? Ah, e na primeira foto, tipo,
é uma foto bem perto do rosto do Ronaldinho. Acho que foi tirada por algum jornalista, sabe? Tava tentando entrevistar e tudo mais. Então, eu acho que é uma foto mais chamativa e tal. Mas a segunda, ele tá mais, vamos dizer, tipo, organizadinho. Não é essa palavra. Mas, não sei, tipo, a primeira parece que tá tentando queimar mais. Não sei. Tá, eu não vou falar ainda. Deixa eu ficar quieta, peraí. Ah, meninos, colegas, o que vocês acham das fotos? Ah, dona, pra mim as duas quer, tipo, mostrar que, nossa, um ídolo tá sendo preso por isso, entendeu? Tipo assim, nossa, um ídolo internacional que já foi, como é que fala? Exemplo para várias pessoas pro mundo do futebol e de repente tá sendo preso. Aí, tipo, por isso que eles quiseram mostrar isso, ó. A segunda dá pra mostrar que ele já tá com um guarda. É a primeira, não sei se não dá pra ver meio direito, mas dá pra perceber que as duas ele tá tentando mostrar meio que essa parte, sabe? Nossa, um ídolo tá sendo preso. Mais alguém? Não? Eu tenho uma teoria, mas como eu já falei muito, eu vou perguntar para a professora Renata. Renata, você acha que tem alguma coisa aqui que a gente pode falar dessas fotos? Até a Renata tá mutada, hein, dona? Acho que ela passa pra você, ela rebate a bola, ela deixa pra você. Mas eu não mudei a professora. Não, ela se mutou, eu acho que ela não percebeu. Ela falou que agora não tem como falar no Vixe, chat. Ixi, Renata. E rebateu pra Juliana. Ih, rebateu pra Juliana, hein? Nossa, e agora, hein? Tá tudo nas mãos da Juliana, e agora nada, hein? Bom, Renata, quando você procura o seu microfone aí. O vizinho está brigando. Eita! Liga o Nossa, microfone. a gente Liga o vai microfone escutar. só para escutar as filhas do outro. Você falar isso agora, eles querem ouvir a briga. É, mais da hora, briga de Ai, uma vizinho. briguinha de vez em Meu quando faz bem. Gente, que isso, tá vendo, gente? Isso é a realidade do EAD. É o galo que canta, é o cachorro que late, é o vizinho que briga. O que nós É vamos os fazer, na alunos verdade? xereta, é os alunos doidinhos pra querer saber. É. É os alunos curiosos que querem ouvir a briga. Ai, gente, não tem nada de glamour nisso, viu? Mas vamos lá. É, Gente, vocês desculpem, agora deu uma acalmadinha. Mas se vocês prestarem atenção, tá a mulher aqui berrando, os cachorros latindo. Aí, na hora que der uma melhoradinha, eu converso com vocês, não vou atrapalhar vocês, vocês não vão conseguir me ouvir. tá bom, Renata, tudo bem. Não, isso. Mas se quiser também deixar ligado o microfone. Não tem problema, a gente não liga, não. Qualquer gente, coisa, Renato, você vai interferindo no chat, que daí né, os nossos mediadores aqui, Brian e Larissa, vão me avisando e a gente vai levando em conta seus comentários, tá bom? Ai, gente, acontece, são coisas que nós estamos sujeitos. Que Sim, acontece. Deixa eu Eu ia estar voltar. morrendo de dar risada. Ó, eu vou pegar pelo comentário da Natália, né? Ela usou uma palavra aqui que é interessante para a gente pensar. A foto do lance, que está mais próxima do rosto, ela usou a expressão assim, parece que está querendo queimar, né, dar uma queimada na imagem do Ronaldinho. Me corrija se eu estiver errada, Natália, mas foi isso que eu entendi da sua colocação, né? Meio que, tipo, tá querendo. A intenção aqui foi pegar uma foto que não o favorecesse, né? Que. Como, essa ideia do queimar, que nem a leitura que eu faço, olhando essa imagem, parece que quis fazer uma imagem assim, como se ele não tivesse bem, entendeu? Meio que
deixando ele com um aspecto, nossa, coitado, tá preso, sabe? Uma coisa nesse sentido. Uhum. E aí, quando a gente olha a foto da Jovem Pan, vocês estão vendo, né? A foto, primeiro que ela tá melhor enquadrada, tá mais distante. Ele tá, como a Natália colocou, ele tá mais arrumado, né? Tá com esse bonezinho característico dele. Esse oficial paraguaio que está do lado, na verdade, quando aconteceu essa, né, tem os vídeos, né, desse momento que eles estão caminhando juntos. O processo da prisão foi uma coisa interessante, né? Que deu muito o que falar quando noticiou que ele havia sido preso, porque ele teve um tratamento diferenciado. Então ele tá andando ali do lado do oficial, mas na verdade, tipo, como se fosse. Diz que existiu até uma relação de admiração. Quem executou a prisão tava, nossa, eu estou prendendo o Ronaldinho Gaúcho, né? Tipo, né? Então. O auge da carreira. Isso, entendeu? Nossa, olha só o que eu fiz, né? Então, essa construção também é muito emblemático, colocar essa figura de autoridade paraguaia do lado dele. Então, tem uma intencionalidade por trás das fotos, sim, também, né? E aí a gente também pode fazer como eu posso dizer? Tentar fazer análises da intencionalidade dos dois veículos, né? Aqui, o lance talvez quisesse ou dar esse ar, né, de vitimismo para essa situação, e uma vez que a gente coloca alguém que está preso como vítima, talvez a intenção seja falar, poxa, ele está preso injustamente. É uma leitura que você pode fazer, né? Quando você tenta passar uma imagem assim, nossa, coitado, como ele está abatido, não sei, né? É uma intencionalidade. Tá preso, mas, coitadinho, não devia estar preso. Não, mas se a gente for ver os motivos que levaram ele à prisão, é esquisito, né? Todo mundo aqui sabe, né? O que aconteceu para ele estar preso? Ele usou documentos falsos, eu acho, não foi? Pois é, documentos falsos para entrar no Paraguai. Gente, tenha dó. O Mercosul permite que a gente... Oi? Sendo que a gente pode entrar no Paraguai, a gente não precisa de documento. Sim, a gente só precisa apresentar o RG para passar a fronteira, não precisa de mais nada. Eu acho que ele não tinha estudado um pouquinho de geografia. Não, só acho. Uma leve opinião aqui. Uma leve opinião que ele não conhece a dinâmica do Mercosul, né? Ficou jogando bola enquanto tinha aula. Matava a aula para ir jogar bola e não tá vendo? Daí... Mas existe também toda uma conversa dizendo que na verdade, quem tomou essas decisões foi o irmão que cuida da carreira dele, né? E ele meio que não liga. Pelo menos eu vi... Onde que eu vi isso? Um vlog que eu costumo assistir toda semana. Assistir não, ouvir, né? Que eu coloco lá no YouTube e fico ouvindo. Que é o Segunda Chamada, do canal My News. E o pessoal lá estava comentando que, na verdade, fazendo um comentário dessa situação da prisão dele, e que o que acontece? O irmão do Ronaldinho sempre cuidou da carreira dele. Ele nunca se preocupou com nada. Ele meio que entregou a vida na mão do irmão. Então, meio que essa situação da prisão é uma consequência dessa displicência dele, né? De ter deixado o irmão dele cuidando de tudo, nunca ter questionado nada. Assim, né, o pessoal estava comentando que ele demonstra não conhecer, sabe? Não saber das decisões do irmão, não saber qual que era a intenção do irmão quando fez isso. Mas, de qualquer forma, né, gente, não é uma criança, né? É uma pessoa adulta que deveria, né, pelo menos questionar. Mas por que você quer que a gente vá com esse documento aqui que não é o meu, né? É um negócio para se pensar. Mas existe essa mística também, talvez, para, de novo, deixar ele com esse ar de vítima, né? Para que a gente se compadeça dessa condição, né? Dele estar encarcerado nesse momento. Mas... É interessante a gente olhar essas perspectivas, né? A Jovem Pan não quis fazer isso, quis manter uma imagem mais assim, arrumadinha, né? Enquanto o lance já teve uma intencionalidade ao escolher essa foto.
né? Aí tem mais, tem mais essas duas aqui, Natália. Então, aqui. O Estado de São Paulo muda o currículo do ensino médio a partir de 2021, que é do Grupo Sul News. E aqui na Rádio Itatiaia, sem data para retorno das aulas, Estado de São Paulo vai mudar currículo do ensino médio. Pode falar, Natália. Tá. A primeira, ela fala que o Estado de São Paulo mudou já, ele já mudou o currículo do ensino médio. Já a segunda, eles falam que ainda vai mudar. Mas quando eu pesquisei, as duas estavam meio que com as datas bem parecidas. Então, eu não sei por que uma tá falando que mudou e uma tá falando que vai mudar, mas tudo bem. Ai, calma aí, deixa eu ler o textinho aqui embaixo. Uhum. Assim, sim. A primeira, ela aparece a manchete e na hora ela já começa a explicar o porquê que vai mudar o currículo. Já a segunda, ela só tem um pequeno textinho ali embaixo e provavelmente quer que a gente continue lendo toda a notícia. Então, se dizemos que a primeira é bem mais direta, porque eu li a matéria inteira, eu acho, e logo no começo ela já fala os motivos e tudo mais. Já a segunda, ela demora bastante, é bem mais enrolativa. Então, na análise que você faz, a primeira manchete é mais direta com o que ela está querendo trazer de informação, e a da Rádio Itatiaia não é tão direta assim, dá uma Bagunçada. Uma enrolada, assim, uma floreada na informação. Uhum. Primeiro que, tipo, a segunda, ela fala sem data para o retorno das aulas. Então, ela tá no assunto que vai mudar o currículo, mas ao mesmo tempo tá no assunto da mudança de aulas. Já a primeira, ela só tá falando que o Estado de São Paulo vai mudar o currículo. Tipo, não importa se as aulas vão voltar ou não. Sim, é interessante a gente olhar aqui a segunda, ela tenta casar dois assuntos que são relevantes aí dentro da educação, mas que, na verdade, elas não têm relação direta, né? Concordo com você, o fato do currículo passar por mudança não tem uma relação direta com a data do retorno das aulas presenciais, né? E aí a gente pode parar para fazer uma outra análise. Será que colocar isso na manchete, de falar que não tem data para o retorno das aulas, isso também não foi uma estratégia? Eu acho que sim, porque, por exemplo, se a gente vai pesquisar sobre o retorno das aulas, essa notícia aparece por conta da manchete dela. Aí a gente vai entrar e a gente vai ler sobre outro assunto misturado. Então, a gente pode pensando já, né, nas intencionalidades dos veículos, a gente pode trazer essa ideia, né, de que associar, porque isso é uma coisa que está todo mundo realmente preocupado, quando é que a gente volta para a escola? Acho que todo mundo, quando vê alguma coisa acerca, né, falando de possível retorno, todo mundo corre para ouvir ou para ler a notícia. Então, talvez o caminho aqui desse veículo foi buscar, né, trazer essa ideia pela qual todo mundo está se interessando no momento, para forçar uma leitura sobre outro assunto. Porque, tudo bem, o currículo, ele já estava em processo de alteração, né, desde o ano passado, na verdade. Vocês mesmos sabem, né, o currículo de vocês mudou no meio do ano passado e bagunçou toda a nossa vida, né? Mas, e o do ensino médio, ele estava passando pelas adequações finais para poder entrar em vigor para o ano que vem. Só que quem sabe disso? Quem realmente está inserido, né, tem contato com o mundo da educação, né? Então,
alguns alunos acompanharam essa construção, e os profissionais de educação também tinham essa ciência. O público, em geral, não é uma notícia assim que está todo mundo comentando, nossa, você viu que o currículo vai mudar? A não ser que você seja da educação. Mas quando você faz essa associação de outra informação, você faz, né, você atrai, né, através da sua manchete chamativa, você atrai o leitor para aquilo, mesmo que depois ele faça a leitura e fala, putz, mas não está falando nada aqui, né? Está falando de outra coisa, mas não deixa de ser uma estratégia, né? É aquilo que a gente conversou bastante semana passada também. A escolha, né? A maneira como os veículos escolhem a temática, escolhem as palavras, né? Escolhem as imagens para poder chamar a atenção do leitor, né? Isso é uma estratégia importante, né, dentro dessa questão da construção das notícias. Mais alguma consideração, Natália? Não, acho que não. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu não, tô tranquila. Também tô de boa. Então, estão todo mundo suave na nave. A gente vai parar por aqui, lembrando que, né, ainda temos aí colegas que não entregaram essa atividade, então, depois se vocês quiserem falar a respeito. Ô, dona, depois você não esquece, de quando você puder, fazer tipo aqueles gráficos que você faz, sabe, para fazer atividades que tá fazendo e tal, porque eu acho que eu não peguei alguma. Tabela. Aí Tá. vai da sua escolha. Pode deixar, é verdade, gente, vocês tinham me pedido, eu peço desculpa, a gente não conseguiu fazer isso essa semana. Não tem problema não, professora. Tá, mas a gente vai, claro que nós não vamos deixar de avisá-lo, né, quem tá faltando entregar o quê. Ô, gente, só para saber se eu fiz coisa certa, se eu tô viajando, vocês estão vendo outra apresentação diferente? Então tá bom. Acho... então... verdade! Poxa vida, tinha ficado, a gente tinha parado nessa ideia de que, da provocação, né, se a gente acha, né, que os profissionais da imprensa são respeitados no país ou não. E aí eu tinha ficado de passar um vídeo para vocês, né? Eu não lembro também, eu lembro dessa pergunta que você perguntou, mas o vídeo eu já não vou estar sabendo. Ainda bem que eu usei minha cabeça. Eu salvei o link aqui na apresentação. E enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o vídeo aqui para carregar, e aí eu acho que eu deixo para passar ele no final, né? No final da fala aqui do quarto passo. Espera só um pouquinho, gente. Dona, acabou aí a briga, tá tudo em paz agora? Acabou a briga. E eu não estava fazendo suco, tá, Brian? Ela viu o chat. Opa. Ô, dona, o vizinho tá animado aqui. Já deu briga, agora tá cortando a árvore, por isso desse barulho, tá? Mas eu acho que agora eu consigo terminar com vocês sem ter que fechar o microfone, tá? Que é? Tá fazendo suco? Eu perdi. Eu não tô vendo o chat. Gravado, porque o chat, se for gravado, não olha o chat quando estiver na gravação, tá? É que tá um papo meio diferente, entendeu? Tá numa vibe. Vocês prestem atenção, a gente tá fazendo aula aqui, vocês estão conversando outra coisa no chat, eu vou puxar a orelha. Não, a gente tá prestando atenção. Não, são coisas isso que eu ia falar, tá, professora? São coisas da Eles estão conversando outra coisa aqui, eu tô ficando preocupada já com essa conspiração deles aqui no chat. Ué, é um suco. Ué. Ai, viu? Agora que eu olhei lá, alguém perguntou que hora a aula acaba 15 para as 10, pessoal. Tá? Então, assim, a gente precisa correr. Então, a gente tinha falado aqui, né, voltando à apresentação, eu tinha jogado isso para vocês, a gente fez alguns comentários, e aí eu tinha dito que tinha um vídeo que eu queria que vocês vissem,
que tem relação com essa ideia de que sobre se realmente um profissional de imprensa, né, os profissionais de imprensa no Brasil, eles são respeitados, né? Mas aí, como eu disse, acho que vale a pena a gente tentar seguir aqui a sequência dos slides e deixar para ver o vídeo no final e a gente tecer mais algum comentário sobre essa questão do respeito a esses profissionais, tá? Aí, eu acho que eu cheguei também a comentar essa ideia de telefonar para os veículos de comunicação. Na verdade, assim, é o jeito da gente interagir, né, com quem está produzindo as notícias e tentar fazer essa interação de maneira da maneira mais cordial possível, né? Porque assim a gente tem esse direito de questionar, de procurar entender, mas a gente tem que saber como fazer isso. É verdade. Agora eu tô lembrando onde eu parei minha fala, que eu ainda comentei com vocês, né? Que se a gente estivesse no mundo ideal, na escola, direitinho, que a gente ia tentar, né? Tentar conhecer ou uma redação de TV, ou de um jornal impresso, a gente ia tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas como nós estamos nessa condição de que não podemos nem nos ver na escola, quiçá fazer visita a algum lugar, né? Isso não vai rolar dessa vez, infelizmente, tá? A gente, seria, para a gente também entender, né, como se dá essas construções, seria legal se a gente conseguisse ter uma ideia de como acontece dentro de uma redação, como que essas notícias são produzidas, como se decide o que vai para o ar, o que não vai. Existem horários, períodos do dia que são mais agitados que outros, né? E como, por exemplo, uma notícia de última hora pode mudar toda a estrutura ali, seja do jornal da TV, seja de uma publicação que vai ser impressa, né? A gente pode tirar, acho que a última notícia grande que a gente teve nos últimos dias, acho que o mundo inteiro parou para olhar, acho que foi lá a situação que aconteceu no Líbano, né? Aquela explosão em todo lugar, que depois que você se ligava à TV, abria algum site, tinha alguma coisa falando a respeito, mesmo, né, sem muitas informações iniciais. O que me faz lembrar que hoje, né, é um dia de uma efeméride importante, né? 11 de setembro, 19 anos dos ataques às Torres Gêmeas, né? E vocês, 2001, não sei se vocês já eram nascidos. A professora está ruim de conta. Então, Estava nem no ventre ainda. Então, vocês não estavam nem no forninho, mas, né, eu e a professora Renata, a gente acompanhou esse fato histórico de perto, e tanto é que uma pergunta recorrente para a gente é onde você estava no 11 de setembro, né? O que você estava fazendo no dia do ataque? E acho que todo mundo lembra o que estava fazendo nesse dia. Então, o 11 de setembro é um exemplo de como um fato pode alterar toda a dinâmica dos veículos de imprensa, né? Porque naquele dia a TV o dia inteiro mostrando aquelas imagens e as pessoas tentando descobrir o que estava acontecendo, né? Ô, dona, esse ataque foi aquele que o avião lá bateu, não é? Lá na torre lá. Puf. Isso, né? Que os aviões foram atirados, né? No Tic-Tac só tem isso agora hoje. Tá o dia inteiro isso. Então, por isso, por isso, porque hoje faz 19 anos que aconteceu, né? Não é uma datinha redonda, mas, por exemplo, né, ano que vem faz 20 anos, tipo de assunto assim, cheio, maravilhoso para cair em prova, né? Data redonda aparece em vestibular, vestibulinha e tudo mais. Mas como, né, hoje, com certeza vocês vão ligar a TV, abrir site de notícia, vai ter alguma menção ali ao 11 de setembro, porque é aniversário do acontecimento, né? Mas é só porque eu lembrei disso, que dessa questão de uma notícia grandiosa pode mudar toda a dinâmica das redações naquele dia, né? E há 19 anos isso que aconteceu.
Aí, hoje, né, dentro da construção do quarto passo, a gente quer deixar essa atividade para vocês. A gente queria que vocês pesquisassem como funciona a redação de um veículo de imprensa. E aqui, acho que a gente pode dar um pouquinho de liberdade para vocês, não precisa ser individual, vocês podem fazer em dupla, né? E eu jogo mais um desafio, que daí também, gente, no final da aula eu vou colocar lá no grupo para vocês. Que vocês poderiam criar uma apresentação para gente. Então, o negócio do jornal lá que a gente deu ideia semana passada? Não, então, as ideias da semana passada, elas vão ser muito importantes, meus caros, para a culminância dessa eletiva. Mas quando eu falo assim, uma apresentação, como é um semináriozinho mesmo, sabe? Que vocês se organizem. Eu acredito, assim, pelo número de alunos que têm participado, apesar, gente, que estou aqui pensando, né, para vocês se explicarem, contarem para gente como funciona uma redação de um veículo de imprensa. Renata, se você não concordar, porque isso está vindo na minha cabeça agora, tá? Então pode me interromper. Mas acho que dá para vocês fazerem como se fosse um telejornal explicando como funciona uma redação. Eu acho que não tem nada impede vocês de fazerem isso, não. O que a gente quer, assim, nesse primeiro momento, é que vocês tragam para a gente como funciona, qual que é a dinâmica, né? E aí a maneira de apresentar, acho que a gente pode deixar livre. Vocês podem usar o espaço da aula aqui para fazer uma apresentação, ou podem gravar um vídeo, né? Pensando aí de acordo com as sugestões que vocês deram semana passada. Nossa, já tive uma ideia mó da hora. Isso fica livre, né? Alguém, eu não sei se eu tenho alguém tentando entrar. Não, a Natália A Natália falou que ela voltou e que ela perdeu. Acho que vai ter que explicar de novo. Ah, tá. Ô, Natália, nós estamos explicando aqui a atividade dessa semana, né? Dessa semana, assim, desse passo. Que a gente quer que vocês pesquisem como funciona uma redação do veículo de imprensa. E aí, a gente está dando um pouco de liberdade, não precisa ser individual, vocês podem se organizar em duplas, se vocês quiserem. E a gente está falando dupla porque, infelizmente, né, são poucos alunos que estão participando. Então, não dá para a gente fazer grupos muito grandes também, né? Se tivesse mais gente participando, daria para a gente colocar. E aí, que vocês apresentem os resultados dessa pesquisa. Pode ser na forma de seminário. Os meninos estavam falando de ideias que eles deram semana passada, como a gravação de um vídeo, para fazer essa explicação. Então, a maneira como vocês vão apresentar os resultados para a gente vai ficar a escolha de vocês. E tudo isso eu vou colocar lá no grupo hoje para que vocês possam se organizar durante a semana. E, óbvio, né, como se trata de uma pesquisa, a gente vai dar um pouquinho mais de tempo para vocês construírem isso. Tá bom? Dona, mas vai estar tudo... 20 dias, vai. Ou é muito? Tá, eu sei que não vai ser uma semana, vai ser um pouco mais, tá bom? Eu vou conversar com a professora Renata direitinho e para a gente definir a data para vocês apresentarem, tá bom? Tá, ok. Tá ok. Então, no fim da aula, a gente coloca essa informação lá no grupo direitinho, a explicação da atividade, tá? Aí, dando sequência aqui do passo 4. A questão das fontes, né? Tanto dentro e fora do que está sendo dito. Então, na hora que o jornalista, né, a pessoa que está finalizando ali a notícia, existem a questão da escolha, né, que é o que a gente chama de edição. Quem está editando a notícia pode fazer alguns recortes para ressaltar algum aspecto do que está sendo noticiado ou para esconder alguma coisa do que está sendo noticiado. Tem essas duas situações, né? Então, é sempre importante que a gente consiga
perceber, né, consiga fazer essa leitura de acordo, que a gente consiga identificar se o que aquele veículo de imprensa está trazendo de informação é exatamente o que a fonte quis dizer. Porque existe isso, né? Às vezes o que a notícia fala não é o que a pessoa falou de fato, né? A gente infelizmente se depara com esse tipo de recorte de escolhas dentro do jornalismo, né? Ou quando você quer dar voz para um aspecto e quer esconder outro, você faz escolhas que podem distorcer a realidade do fato. Então, é sempre importante que a gente, por isso que a gente sempre fala que é bom a gente ler a mesma notícia em lugares diferentes, porque tem da intencionalidade do veículo de imprensa de como eu disse, esconder determinada coisa ou ressaltar determinada coisa, e sempre que possível, tentar entrar em contato com quem está escrevendo, né? Eu acho que como a gente vive nesse mundo digital, esse contato hoje até de certa forma é o mais facilitado, né? Os veículos de imprensa têm meios eletrônicos pelos quais a gente pode entrar em contato, tirar alguma dúvida. Não quer dizer, né, que de repente você vai ser respondido assim, né, no mesmo momento. Mas acho que são portas que são abertas para a gente hoje, graças a essa facilidade que a gente tem dessa comunicação rápida através da internet, né? Então, sempre na hora de fazer as leituras, ter esse cuidado de: será que o que está sendo dito aqui foi o que aconteceu de fato? Ou esse recorte, essas escolhas, né, do que foi dito aqui, isso realmente corresponde à realidade? Ou tem gente aqui querendo esconder alguma coisa? Né? Então, esse olhar a gente também precisa desenvolver. Não estou dizendo para vocês que é fácil, não é. Isso requer treino da gente, né? Mas a gente começa a ler as coisas ficando desconfiada. Você sempre fica assim com a pulguinha atrás da orelha. Fala, mas será que é isso mesmo? E aí é que entra esse exercício de buscar informação em outras fontes também. Também existe a ideia de procurar sobre determinado assunto, às vezes, pessoas que conhecem a respeito daquela notícia, mas que não foram consultadas, não participaram da construção daquela notícia, né? Tem aqui esse exemplo, né? Se de repente está lá, tem uma notícia falando sobre algum povo indígena, ou alguma coisa está acontecendo com um povo indígena. Fala-se ali e conta essa história. Só que fica nítido que em nenhum momento alguém, né, desse povo indígena foi consultado. Né? A mesma coisa de falar do movimento Sem Terra, do MST, sem conversar com ninguém do MST. Né? Então, você vai dar a notícia, conta uma coisa, mas você não conversou com ninguém deles. Então, tem que ter esse cuidado também, né? E sempre que possível, né, tentar ouvir esse lado, ouvir o lado do grupo ou da pessoa que está sendo noticiado dentro daquele texto, daquela matéria, né? Então, também são táticas, né, de falar sem consultar todos os envolvidos. Então, a gente também tem que ter essa perspicácia, né, de perceber quando isso acontece, tá? Diana, posso falar rapidinho, só um minutinho? Claro! É doido. Em cima desse exemplo mesmo que você colocou sobre os indígenas. Eu não sei se vocês acompanharam o noticiário ontem, mas teve uma tragédia ali dentro dos grupos indígenas ontem, né? Tem um ativista que ele, nessa tentativa, ele sempre foi ali a favor, em defesa dos indígenas, de manter as tribos indígenas, e quando ele foi tentar entrar em uma tribo, essa tribo que ela não tem o contato com o homem branco, né, podemos dizer assim, ela é uma tribo isolada, eles vivem aquele sistema indígena ainda, que nós vemos antigamente, vivem em tribos, eles não querem contato com a sociedade,
e esse ativista foi tentar entrar ali para uma conversa, para ver se podia ajudar, e ele acabou levando uma flechada no peito e foi morto. Mas nós sabemos o quê? Esses índios, eles vivem isolados. Ele não matou aquele ativista por mal, mas foi ali aquele medo, aquela tentativa de proteger ele e até a tribo dele ali, ele acabou atirando contra esse ativista, que até parece que ele era um dos poucos ali que podia estar entrando, tendo contato com essa tribo, mas dessa vez, infelizmente, houve esse acidente e eles acabaram matando esse homem. E agora eu não lembro o nome do ativista aqui, gente, me desculpem. Mas ficou bem declarado ali, como a professora Juliana mostrou. Houve essa reportagem, foi falado o que aconteceu, mas nós não vimos ninguém nem do lado dos ativistas, da família do ativista, falando sobre o realmente acontecimento, e nem mesmo, não aquela tribo, mas outros indígenas falando também, porque muitas vezes eles se sentem atacados. Se nós pararmos para pensar, nós pegarmos ali a nossa história, o que aconteceu? O homem branco chegou aqui e invadiu a terra deles, acabou destruindo até mesmo a cultura. Então, ontem, em cima desse exemplo, eu acabei lembrando que teve também, infelizmente, essa tragédia e que em nenhum momento eu vi o direito ali, eu vi nenhum indígena, ninguém tendo direito à palavra de estar se explicando, estar dizendo o que aconteceu. Eu fiz essa leitura. Para mim, ali não houve maldade, em nenhum momento ele quis matar uma pessoa que está do lado dele, que estava tentando ajudar ele. Mas a equipe de reportagem, no momento que passou, infelizmente, não teve essa preocupação e muitas pessoas ali acabaram fazendo até mesmo essa leitura. Ó, toma cuidado que o indígena é perigoso, que se você for tentar ajudar ele, você corre o risco de ser morto, né? Então, eu acho que foi uma lembrança aí, um exemplo do que você falou nesse slide. Mas é importante, né? Que a gente realmente observe isso. Eu lembrei da questão do MST, porque sempre tem isso, né? Os movimentos sociais, de maneira geral, também, quando são notícia, é muito difícil você observar, assim, a chance deles falarem, né? De realmente alguém dar a voz para que eles possam se colocar. Existe uma seleção, né? Um pré-julgamento de quem está produzindo a notícia que decide se dá a palavra ou não, né? Agora, é muito legal, Renata, você trazer esse exemplo para eles. E até na hora que é permitido falar, se a gente prestar atenção, em muitos momentos é editado também essa reportagem, né? Vocês percebem, assim, às vezes a gente consegue perceber, assim, é de uma cara de pau que a pessoa está falando em um contexto, aí eles cortam a fala e colocam um outro pedaço também que a pessoa falou, disfarçando uns super feio, né? Nem para editar direito, nem... Não tem nem essa preocupação do disfarçar a edição, né? É bem abrupto mesmo esses cortes. Então, de novo, né? Cabe sempre a nós, né, leitores, conseguir fazer essa análise. Acho que com exceção de momentos que são ao vivo, né? Que volta e meia tem alguém que consegue soltar a sua pérola ali ao vivo e deixa até o entrevistador ali, o repórter meio, como eu posso dizer, desconcentrado, né? Tipo, o que aconteceu aqui? Recentemente teve, acho que aqui do jornal da IPTV, na hora do almoço, acho que tinha sido questionado. Não, mentira, acho que foi o jornalzinho lá do Bom Dia São Paulo, que eles estavam entrevistando um líder do sindicato dos metroviários. Não sei se você chegou a ver, Renata. E eles estavam ao vivo, e o repórter perguntou assim: como você acha que está certo na pandemia vocês fazerem greve do metrô, as pessoas já estão se aglomerando, e não sei o que tem, tipo, o cara fez um drama para falar assim que a greve era errada,
E o cara do sindicato não perdeu a oportunidade, ele deu uma resposta assim, então, mas nós também estamos aqui expostos a pegar a doença, também estamos aglomerados, e ninguém se importa com a gente. E o cara começou a falar um monte de coisa da reivindicação da greve deles. E não teve o que fazer, porque era ao vivo, não tinha como cortar, nem desligar o microfone, nem mudar o foco. Aí aquilo passando na Globo, assim, o cara totalmente desconcernado. Gente, é sensacional. Quando eles pegam alguém assim para fazer ao vivo, é muito legal, porque não tem como fugir, né? Então, assim, sempre nós, né, prestando atenção na hora de fazer essa leitura. Então, gente, olha só. A gente termina o passo 4 e tem um vídeo que eu gostaria de passar para vocês, para a gente voltar naquela reflexão da ideia do respeito, né? Se existe o respeito devido aos profissionais de imprensa no Brasil. É uma coisa que repercutiu bastante semana passada, e talvez vocês tenham até visto. É um vídeo, não é muito longo, não, tem um pouquinho mais de 8 minutos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Vamos ouvir o William Bonner um pouco. Funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro estão impedindo o trabalho da imprensa e calando cidadãos que têm queixas sobre o serviço público. A reportagem é da Chinima Campos, do André Maciel e do Paulo Renato Soares. Hospital Municipal Rocha Faria, Zona Oeste do Rio. A entrevista ao vivo da moradora que cobrava uma transferência para a mãe foi interrompida brutalmente. Seus ridículos, com reportagem tendenciosa. É Bolsonaro! As agressões dos dois homens continuaram mesmo depois do fim da reportagem. Eu peço perdão, desculpa, dona Vana, desculpa pela interrupção, assim não tem como continuar. O Tribunal de Contas do município... No mesmo hospital, dias depois, atrapalharam outra equipe de reportagem que tentava ouvir as pessoas. Os dois estão pedindo uma suspensão da antecipação dos royalties. Em seguida, um dos homens botou o crachá e foi em direção ao interior do hospital. Esses ataques não acontecem por acaso. Ao contrário, são organizados, e acredite, pelo poder público. Os agressores são contratados da prefeitura, recebem salários pagos pelo contribuinte para vigiar a porta de hospitais e clínicas para constranger jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas na saúde do município do Rio. Eles ficam assim, aqueles dois são contratados da prefeitura e daqui a pouco vão tentar impedir a reportagem. Estamos no Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte. Ao começar a falar, o primeiro entrevistado já é interrompido. 2 UPAs em Rocha Miranda. Oi? Para isso não, por favor. Como é que eu perdi um dedo e não posso falar? Pô, para isso não, meu. Ei, não estou falando do hospital não, irmão. Estou falando de Rocha Miranda, o senhor está entendendo? Não, mas você chegou aqui... Não, aqui você... eu fui atendido. Eu sei, mas aqui você foi bem Meu atendido, amigo, não foi? Estou falando de Rocha Miranda. Mas aqui ele perdeu o dedo. Ele não pode falar da saúde? Não. Ele não pode falar da saúde? Não, mas você pode deixar ele falar da saúde? Tá tudo indo bem, meu querido. Pelo amor de Deus. José Robério Vicente. Bem, meu querido. Ele é o José Robério. A prefeitura está trabalhando correto, bem. Não. Quem está trabalhando bem? Com certeza o prefeito está trabalhando bem, rapaz, na saúde. Que negócio é esse, rapaz? Não, senhor. Isso é fake news, meu querido. Ricardo Barbosa de Miranda, o senhor é contratado da prefeitura, assistente 3, o senhor tem emprego de confiança, né? Está à disposição do gabinete do prefeito? É aqui que o senhor cumpre o seu contrato de trabalho com a prefeitura? Sim, meu querido. Estamos aqui. É aqui que o senhor cumpre o trabalho na prefeitura? Estamos tranquilo. O senhor recebe salário da prefeitura para quê? Tudo tranquilo. Qual que é o trabalho? O senhor bate ponto onde? Estamos aqui. Onde o senhor bate ponto? Estamos aqui nos trabalhos, meu querido. José Robério Vicente Adeliano é funcionário da prefeitura desde 2018, com cargo especial. Ganha R$ 3.229.
Com ele está Ricardo Barbosa de Iranda, que também trabalha na prefeitura desde 2018 como assistente e recebe R$ 3.422. Eles fazem parte de 3 grupos de conversas por aplicativo que reúnem funcionários públicos que têm a missão de tirar o direito das pessoas de se manifestar e se informar. A TV Globo teve acesso ao conteúdo dos grupos Assessoria Especial GBP, Gabinete do Prefeito, Plantão e Guardiões do Crivella, nome do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A rotina nos grupos começa com o recebimento de uma escala para saber onde vão cumprir mais um dia de trabalho. E quando chegam nas unidades bem cedo, tem que registrar presença. Mandam selfies do lugar onde estão. Hospital Souza Aguiar, cheguei cedo. Bom dia, companheiros. Mais um dia no Albert Schweitzer. Equipe Pedro II. Hospital Evandro Freire, Beto e Dani. Depois de bater essa espécie de ponto eletrônico, esses funcionários públicos monitoram e relatam tudo o que acontece na porta das unidades de saúde. Celular na mão e sempre perto da reportagem, esperando para agir. No Rocha Faria, como mostramos aqui, os escalados eram Marcelo Dias Ferreira, na prefeitura desde 2018 com cargo especial e salário de R$ 2.788. E Luiz Carlos Joaquim da Silva, o Dentinho, contratado em 2019, ganha R$ 4.195. Dentinho tem várias fotos com Marcelo Crivella nas redes sociais, desde a campanha para a prefeitura. Pelos registros no grupo, dá para ver que eles foram cobrados pelo que os chefes do grupo consideraram uma falha. O repórter fez entradas ao vivo sem interferência. Alguém identificado apenas como ML manda a foto da TV e escreve: quem está no Rocha? Gente, muito triste, não derrubamos a matéria. E avisa, não pode haver falta nem atraso. Falhamos no Rocha Faria, inaceitável. Depois da bronca, a equipe de agressores foi reforçada e eles conseguiram atrapalhar a reportagem e comemoraram. Eu acho que não é ao vivo, eu acho que eles estão fazendo matéria para mais tarde, mas tentaram entrar várias vezes, nós interrompemos aí por essas vezes todas aí, ó. ML dá as ordens no grupo. Marquem durinho aí, hein? Não dá mole para eles não, se começar a falar mal é globo lixo neles. ML é Marcos Paulo de Oliveira Luciano, outro que divulga várias fotos com o prefeito. Quando ganhou uma homenagem na Assembleia Legislativa de uma deputada ligada a Crivella, o currículo dele revelou a proximidade com o prefeito. Trabalhou como missionário com Crivella na África e no Nordeste do Brasil. Foi um dos coordenadores das campanhas eleitorais do bispo. Desde 2017, Marcos Luciano, o ML, é assessor especial do gabinete do prefeito. Em julho, o salário foi de R$ 10.500. O sistema todo é chefiado pelo Dr. Marco Luciano. O Dr. Marco Luciano, amigo do Crivella, é o chefão geral, tá? Quem fala é um dos contratados da prefeitura que fez parte do grupo. Ele conta que a tática começou no fim do ano passado e aumentou durante a pandemia. Nós temos essa missão lá já há mais de 8 meses. Antes já estava funcionando, mas quando entrou a Covid em março, ficou todos os dias. Existe plantão nas unidades para poder cercear a imprensa. Gente, para isso não falta. É possível ver que são grupos com um grande número de participantes. Um dos telefones aparece registrado como sendo do prefeito. O JN apurou que Marcelo Crivella já usou esse número. Nós ligamos. Ninguém atendeu. O prefeito ele acompanha no grupo os relatórios. E tem vezes que ele escreve lá e fala parabéns. Isso aí. A Prefeitura do Rio não negou a existência dos grupos. Afirmou que reforçou o atendimento em unidades de saúde municipais para melhor informar a população e para evitar riscos à saúde pública. E alegou que uma informação falsa pode levar pessoas a não buscarem tratamento. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou que os episódios repetidos nas portas dos hospitais mostram que não estamos diante de fatos isolados,
mas de uma política do prefeito para constranger repórteres e cidadãos. A ABI reafirmou o compromisso com a liberdade de expressão e irá defender esses princípios. A Associação Nacional de Jornais lamentou que funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro estejam impedindo a atividade jornalística e afirmou que os maiores prejudicados são os cidadãos do Rio, a quem esses funcionários deveriam prestar seus serviços e de quem recebem seu salário. Vocês tinham visto isso, gente? Não, nossa, eu fiquei chocada, Abalou. Semana passada isso repercutiu bastante, né? E aí essa perspectiva. Então aí a gente volta na pergunta: será que os profissionais de imprensa são respeitados nesse país? Não. Tem nem o que pensar. Isso é uma amostra de um município, né, gente? De como o Estado, né? O Estado no sentido, o governo, né? Como o governo atual tenta impedir, né, o trabalho da imprensa. Esse exemplo, como a gente viu, isso aconteceu lá no Rio e está em relação ao governo municipal, né? É uma articulação do prefeito. E eu preciso fazer esse comentário aqui. Se a gente observa os salários, cara, esses caras ganham mais que muito professor por aí para fazer isso que vocês viram eles fazendo. E eu fico pensando, será que o professor lá da rede pública do Rio de Janeiro ganha isso, né, para estar na escola atendendo as crianças do município? Então, assim, é assustador a gente observar esse tipo de coisa, né? E assim, além disso, né, é dinheiro público, aquilo é dinheiro, né, do cidadão, que está virando o quê? Né, tá virando ataques, né? E não é só a imprensa, é direito das pessoas se expressarem, né? A gente, enquanto cidadãos, nós temos direitos de falar o que a gente pensa sobre o que está acontecendo, sobre alguma situação, né, que ocorre na cidade onde a gente vive. Se a gente não puder falar, que mundo doido é esse que nós estamos inseridos, né? E como eu disse, esse vídeo foi um exemplo de uma situação pontual, mas se a gente começa a observar, esse tipo de atitude não acontece só ali no Rio de Janeiro. E também não acontece só nos governos municipais. Acontece em governos estaduais, e se a gente observar, no governo federal também acontece. Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção, tem que levar em consideração, assim como tantos outros profissionais, né, nesse país também são desrespeitados, a imprensa também, que a imprensa acaba sendo bem nítido para a gente, né? Fica mais fácil de a gente enxergar quando eles estão tendo o seu espaço desrespeitado, né? Mas a gente já falou aqui de outras situações. Semana passada mesmo a gente comentou de outros profissionais que são, infelizmente, desrespeitados, assim, com certa frequência durante a execução das suas atividades, né? Então, a ideia aqui era trazer de exemplo para vocês. Então, espero que isso sirva aí para vocês também prestarem atenção nesse outro aspecto, né? Dona, então, agora a gente tem, tipo, uma surpresa para você. Para vocês duas, né? Já que vocês duas são professoras. Então, vocês têm que contar até 3. Conta até 3 e pá, a surpresa vai aparecer. É que desse rápido, meu primo acabou de me chamar para fazer xixi. Pera aí, é rápido, 3 segundos eu volto. Calma aí. Ai, meu Deus. Ai, o Brian é muito top, meu Deus. Gente do céu. O que nós conversamos ontem, Juliana? Pela conversa deles no grupo. Eles estavam aprontando. A gente só ficou observando vocês no grupo ontem. Eu falei, o que essa molecada tá aprontando? Eu e o Breno falando. E hoje no chat também. Eu tava ficando preocupada. Não, vamos falar agora. Não, vamos falar daqui a pouco. Eu tava ficando já... É que eu não fico vendo o chat. A chamatura do Covid. Aquelas brincadeiras, piada. Gente. Nossa. Será que é melhor eu parar a gravação? Se você quiser.
Acho que eu vou fazer o seguinte, porque pelo jeito o assunto terminou. Eu vou interromper para separar a aula e vou gravar o que vocês vão fazer sim, porque... Pera um pouco. Voltei. Calma. Calma Pera aí.